Rosa, querida, que prazer ter você aqui com a gente, né? Estávamos esperando essa entrevista e só agora a gente consegue se encontrar, né? Mas uma Verdade, querida. felicidade imensa. Bom dia, minha querida. Igualmente, para mim também, uma grande felicidade estar aqui participando do projeto EFES e estar aqui conversando contigo, especialmente. Uhum. Então, a gente começou esse projeto já tem algum tempo, né? Não sei se você chegou a ver algum episódio. Tá, já assisti alguns, sim. Então, foi uma coisa assim, né, que surgiu da angústia da gente, desse momento que a gente está passando. E, assim, a imagem que veio para a gente ficou pensando no arquétipo. Que arquétipo seria? E a gente pensou, assim, nesse arquétipo do Hefesto, né? Que é esse ourives maravilhoso, que, apesar de, talvez até pela ferida dele, né? É, Né? Na entrevista de tenho, Palomo, poxa. e coxo isso. Na entrevista de Palomo, ele fala sobre o criador ferido, né? Ah, olha só. Então, é, então Uhum. muito bacana porque assim, quem tem a dor, né, vai lá e cria. Então a gente agora está nesse momento de tentar criar alternativas, né? Você é, tem aí um monte de contribuições que a gente sabe, né? Você está aí à frente do OPA, né? Você quer falar um pouquinho do OPA? Pode ser, sim, podemos começar por aí, né? Primeiro, claro, né, parabenizar vocês por esse projeto, por essa iniciativa, né? A abertura desses encontros, desses diálogos, nesse momento realmente é fundamental, é o caminho que a gente tem para se encontrar, para se reinventar, para sanar, né? Coisas que a gente tem deixado pendentes e que nos trouxeram até um momento tão agudo, tão difícil como a gente vive hoje, enquanto planeta e enquanto país, né? Então eu acho bem interessante. Eu fui olhar o Efesto, né? Quando eu recebi o convite, né? Fui reler de alguma forma, né? E tu sabe que me chamou a atenção assim muito forte o fato que tem algum momento que tem as características, a divindade e tal, e aí diz, bom, que ele tem essa forja onde ele produz, né, essas joias, ele produz armas, ele produz armadilhas e vai discorrendo e vem à tona que ele é quem fez as sandálias aladas do Hermes e o arco e flecha de Eros, né? E eu achei isso realmente perfeito, uma força realmente que a gente precisa agora, né? Uma força que conduz, que conecta, né? Então foi muito feliz a ideia de vocês mesmo de trazer, né, para a gente essa experiência com essa força arquetípica aí, então Sim. do Hefesto, né? Achei É. muito Ele legal. fez o cinturão de Afrodite também, né? E é casado com Também. Afrodite. E Hum, a gente tem pensado muito nesse tema do amor, né? E a gente tem feito esse projeto com muito amor e escolhido as pessoas claro. também com muito amor, porque esse é um momento que chama muito para a amorosidade, né? Exatamente, exatamente. Então temos essa presença aí, né, de Eros e Hermes trazidos pelo Hefesto. Tá muito bonito isso, né? Sim, E sim. falando em conexão de alguma forma, então tem essa ideia do OPA, né? O OPA é o Observatório da Psicologia Analítica, que já existe aí, eu não tenho precisamente aqui nesse momento na minha memória o ano, mas foi bem a partir de 2016, 17, quando a gente passa até a viver como país, né, uma crise muito grande, começou a surgir a necessidade de que existisse um espaço para que os temas, para além da psicologia mais clínica, que nós junguianos, de alguma forma, estamos sempre aí estudando e nos dedicando, que nos desse espaço para esse diálogo, né, com o mundo, que é algo que realmente também não pode faltar dentro da nossa visão aí, né, inspirada no trabalho do Jung, que, né, nunca separou o homem e mundo, né? Isso é bem importante. Então,
a gente pensou, bom, nós temos que ter um fórum onde a gente possa dialogar com outras pessoas, para além de psicólogos e médicos, que são, né, o grupo maior dentro da nossa associação e dos nossos contatos, e para debater temas polêmicos, temas que toquem né, a nossa vida em sociedade, temas que falem da polis, e com isso trazer a presença da política como um debate indispensável, né, para quem trabalha com o humano, para quem pensa em individuação. Então se formou esse coletivo, onde nós somos um grupo de colegas, né, colaboradores de diversos institutos aí do Brasil afora, pertencentes à JB. Então, o OPA é um dispositivo da Associação Junguiana do Brasil, onde então se cria esse espaço de se trazer temática, textos próprios de colegas, textos de pensadores de diversas áreas, entrevistas, né? Cabe qualquer tema que a gente considere de uma riqueza, de uma profundidade para o debate. Então, existe uma página no Facebook, então já aproveito para convidar, né, o pessoal para acompanhar essa página, para curtir, para daí receber as notificações. E a ideia é que as pessoas possam entrar nessas temáticas aí e propor novos textos, falar de algo que leu parecido, deixar uma pergunta, uma reflexão, né? Realmente é fomentar esse diálogo, né? E essa ampliação do nosso campo de pensar, de refletir e mesmo de ação, né? Por que não? Então, ele está lá no Facebook como OPA, exatamente, Observatório da Psicologia Analítica. Eu escrevi 2 textos até para o OPA. Um sobre os terreiros que estavam sendo destruídos, né, no Rio de Janeiro. Sim, foi. Então, esse foi assim, um dos primeiros, lá atrás, bem no que eu não me começo. lembro em que ano. E depois escrevi sobre o feminino, uma cartilha que saiu, que eu não me lembro agora de onde, assim, alguém, alguma coisa governamental ou alguma coisa de ONG. E aí eu escrevi sobre essa questão assim do feminino. E, nossa, me lembro de um texto de Jorge Braga que foi assim fantástico também. Foi realmente maravilhoso, né? Eu acho que super vale a pena conferir lá. Legal, é isso, é isso. E assim, Rosa, como é que você tem se sentido nessa realidade? A gente ainda... Vocês estão aí no Rio Grande do Sul em confinamento? Sim, as orientações, né, aqui ainda são, eles têm todo um protocolo de bandeiras, né, então estamos em bandeira vermelha, que é o que traz uma série de restrições. Só que essas bandeiras são avaliadas semanalmente e vai havendo uma flexibilização ou não, mas tem sido mais para sim, né, de abertura do comércio não essencial num horário reduzido, da entrada do supermercado de uma pessoa por família. Então, existem essas orientações que atualmente estão sendo seguidas por uns 40% da população. Numa última entrevista que eu vi, surgiram esses números, né? Há um número muito grande de pessoas que, de alguma forma, está aí na rua, sem máscara, nas praças, né, se reunindo. Isso no último mês cresceu muito, né? Que óbvio se compreende, né? Já se passaram mais de 155 dias do início disso tudo, que a princípio todos nós imaginávamos que ia durar um período muito mais curto. Então, claro que se compreende esse ímpeto, né, o desejo de voltar a uma vida como era antes ou a uma suposta normalidade. Mas, por outro lado, preocupa muito, porque também é né, uma certa falta de noção de todo, de acompanhar as coisas como estão acontecendo, as ocupações das UTIs, né, não extrapolaram, mas ainda estão num nível bastante alto, né? Então me parece que é mais solidário permanecer, né, o mais possível recolhido em casa, saindo para as coisas essenciais, né? Eu pelo menos tenho tido essa atitude, assim, eu, minha família, enfim, de tentar manter. Então o consultório continua absolutamente
remoto, né? Um atendimento pela tecnologia aí. A gente aqui também tem feito assim, né? A maioria dos analistas, dos psicólogos, ainda não voltamos, não. Mas também tem muita gente na rua, a vida parece que tá normal, parece que não existe Sim, já começa uma Covid, né? banalização dos números, né? E um negacionismo mesmo, como um mecanismo assim para tentar se convencer de que não estamos vivendo o que estamos vivendo, né? E claro, muitas pessoas com muita necessidade de trabalhar, que também se compreende, né? Mas que também aí precisa entrar o Estado como, né, um regulador que apoie a preservação da vida, né? Que, poxa, Uhum. sempre vai ter que ser a nossa primeira prioridade, né? E para você, assim, como é que foi essa mudança do seu consultório físico para o seu consultório online? Tá. Eu, como alguns colegas que eu até já escutei falando, por conta das supervisões, dos acompanhamentos dos alunos, de candidatos de formação, a gente já tinha alguma prática em fazer atendimentos remotos. Então, não foi algo que foi experimentado pela primeira vez, né? Então, começou com essa coisa dos alunos que não são da mesma cidade, né? Aos poucos, a maioria também já tinha um ou outro paciente de alguma outra localidade. Mas, de qualquer maneira, nada parecido do que, a partir daquela segunda quinzena de março, passou a existir, de ser totalmente, né, online. Então, o primeiro mês foi mais difícil de adaptação, né? Essas coisas eu acho que todos nós passamos, de sentir um cansaço, de sentir uma exaustão, né, da questão da tela, do tipo de atenção, bom, aí a neurociência deve ter toda uma compreensão, né, de que áreas aí do cérebro passam a ser usadas e acionadas para que a gente enquadre e se conecte a partir dessa outra modalidade que não presencial, né? Mas passado esse primeiro momento assim da adaptação, né, que realmente foi então acontecendo e facilitando, eu fui me surpreendendo positivamente assim com a possibilidade da qualidade dos encontros, ainda que por essa via, né? Então, acho que de alguma forma, no primeiro momento, gritou a situação de quem tinha e quem não tinha equipamentos com uma qualidade suficiente. Algumas pessoas não tinham porque não precisavam, algumas pessoas não tinham porque não têm condições de ter esse tipo de equipamento. Então, isso exigiu que a gente encontrasse uma forma, né? Eu e um grupo de colegas aqui, já no início da pandemia, pensamos em abrir um coletivo, né, para fazer uma escuta, um atendimento aos profissionais de saúde, às pessoas que foram jogadas na linha de frente do enfrentamento da pandemia, e rapidamente nós nos demos conta que muitas pessoas não tinham um acesso, né, às redes, o Wi-Fi ou a equipamentos que possibilitassem esse atendimento, que na nossa clínica particular, com alguns pacientes, foi só uma questão de dar um tempo de adaptação para melhorar o quanto tu tem de internet ou quanto o teu equipamento funcionava ou não. Então, aí a gente descobriu que tinha que voltar a ter um atendimento por telefone, que era uma coisa que não fazia, isso sim não fazia parte do nosso trabalho mais cotidiano, mais habitual. Então, os abismos aí das desigualdades desse país não tem como não vir à tona num momento como esse, né? Então, houve essa clínica particular que passou por uma adaptação e há essa outra condição que a gente continua, né, encontrando formas de abordar, de poder oferecer um atendimento, mesmo a quem precise de um telefonema, né, como esse meio, mas volto a te dizer, também acabo me surpreendendo positivamente ao me dar conta que realmente é a tua atitude, né, de estar junto, de chegar até o espaço do outro, o outro está aberto para te ouvir, essa é
essa infovia, né? Eu ouvi isso em algum lugar, não me lembro a Uhum. autoria, não é minha ideia, mas eu achei genial, assim, né? Verdade. E Se a abriu gente uma meio que infovia. volta, e a gente meio que volta aos primórdios da psicanálise, né? Quando Freud e Jung faziam psicanálise por cartas, né? Se escreviam. Exatamente. Exatamente, não deixaram de criar, de pensar, de refletir, de É, trocar, de se acertar, de brigar, tudo pode acontecer, né? Havendo a presença das pessoas, né? Então isso eu achei interessante, assim, né? Como aconteceu, né? E claro, e essa mudança na vida pessoal, né? De estar em casa, tempo integral, a relação com as coisas da casa, que por um lado a gente sabe do privilégio que tem, né, de ter sim, uma casa com espaços, uma casa com a possibilidade de ter aqui um consultório, de ter aqui um espaço para atividade física, né? Então isso é um privilégio muito grande, não, em nenhum momento me ocorreu reclamar de ter que estar dentro da minha própria casa, afora a questão realmente, né, de encontrar as pessoas, de estar com os amigos, de visitar, de estar na rua, de estar junto, de abraçar, tudo isso realmente a gente tem aí vivido essa resiliência, né? Isso eu estava pensando outro dia, teve uma época que estava muito em voga, todo mundo falava em resiliência, estudava resiliência, coisa, eu sempre achava uma coisa assim, né? Por que falam tanto disso? Mas isso me parece, né? É isso, é natural, né, do ser humano conseguir pegar uma situação adversa e de alguma forma transformar. Mas agora nós estamos numa vivência absoluta sim, né, sim. da resiliência no sentido de encontrando formas, então, de também estar com os amigos por uma via remota, de fazer um pão e passar na casa do amigo e entregar, receber uma geleia no outro dia. Eu acho que trouxe de volta umas coisas muito bonitas, muito queridas, assim, da vida de comunidade que estavam perdidas, né? Se a gente for pensar, Verdade. né? Eu nunca tinha feito isso antes com os meus amigos, né? De pensar, não, hoje eu vou para a cozinha fazer uma geleia, montar os potinhos e depois poder levar, né? Então, uma política assim Ai, que solidária que gostoso. começou a acontecer, que eu acho que bom, começa a aparecer um lado bom de tudo isso, né? Verdade. E no nível Ó, profissional a gente também é privilegiado, né? Porque temos um trabalho que se tornou possível por essa infovia aí de seguir acontecendo, né? Não houve realmente sim. diminuição de trabalho. Aqui no FES a gente tem discutido, enfim, desde que começou, né, a gente vem pensando que tem alguma coisa que ainda não está vendo, né, que é da ordem do invisível, e que Sim. está sendo forjado, né, e que ainda, né, estamos no trabalho e que vai aparecer. Você É. acha que existe, você acredita nisso, assim, que vai surgir alguma coisa assim como ferramenta de trabalho para possíveis novos tempos? Porque o mundo, com certeza, quem está esperando aí o mundo igual, a A gente não vai volta ao ter um novo igual. normal. Não, é verdade, é verdade. Você tem a É, sensação? é. Claro, como tu disse, né? Acho que a primeira coisa é muito difícil avaliar um momento crítico, histórico, quando a gente está vivendo esse momento, né? Nós estamos tão dentro desse acontecimento que, com certeza, hoje é difícil ainda olhar né, e predizer e poder saber exatamente como as coisas vão andar. Por outro lado, como eu já falei, essa coisa que eu digo que me surpreendeu positivamente foi de realmente passar a perceber que outras redes vão se formando e trazendo um campo para que se continue, né, num trabalho, mesmo que nessas novas modalidades, né? Eu fiz um curso ano passado, eu fiz um curso acho que chamam né, futurismo, futurologia, alguma coisa assim. Na verdade, é um grupo de educadores que tem uma iniciativa bem
bem audaciosa aqui em Porto Alegre, que é a perestroika. Então, eles procuram ver formação e educação por novas vias, e eles estudam muito as questões de futuro, né? Então, eu estava fazendo esse curso, era final do ano passado, e eles diziam, olha, a gente está num caminho de intermediação da tecnologia nos nossos contatos humanos, que não está mais sendo questionado se a gente quer ou não quer, gosta ou não gosta. Isso vai acontecer. Isso dentro dos próximos 10 anos vai se estabelecer de uma forma muito, muito geral. E o que eu pude perceber é que essa crise que trouxe a pandemia fez com que esses 10 anos, não que já esteja acontecendo o que eles previam para 2030, mas de alguma forma acelerou e já trouxe para 2020 todo um funcionamento de coisas que estavam pensadas para 2025, digamos, né? E eles falavam muito nesse curso, uma coisa que eu acho interessante, que é, uma coisa é tu adaptar o que tu já tem a um mundo digital. E outra coisa é tu começar a pensar de uma forma digital e já criar cursos, encontros, atendimentos, o que seja, dentro de um espaço que já foi pensado, né, digital, são os nativos digitais, como se chama, né? Então eu acho que sim, isso está acontecendo, isso vai acontecer e vai se incrementar com novos equipamentos e novas tecnologias e eu acredito que nós vamos nos adaptar e vamos, né, seguir a vida também com esse funcionamento, né? Muito levando em conta, claro, que isso, de alguma forma, como eu já disse, vai atingir mais alguns países, partes de algumas populações, e vai colocar excluída toda uma outra parte. E eu, né, estarei sempre na luta para que isso não aconteça, mas é um caminho que tem se mostrado para a gente com muita força, né? É interessante você tocar nesse tema, né, que é uma história sua e é uma história minha também com a educação, né? Comigo foram 20 anos na educação, e eu tenho pacientes que estão na universidade, alguns gostam de fazer a universidade à distância, Sim. mas se sentem muito cansados, e tenho outros pacientes que não conseguem, se sentem muito aborrecidos mesmo, acham chato, Sim, né? sim. Então, assim, porque existia um mito, assim, né, de que a educação, porque a educação com a tecnologia, porque o iPad, porque isso, porque aquilo. Então, não é exatamente o instrumento, né? A gente tem Não, uma claro que não. instituição que permaneceu igual, né, desde o século XVIII, né? Exatamente, exatamente. Então, a É. gente precisa modificar isso aí, né? E Uhum, eu acho que isso que uhum. você traz é bem bacana, desse curso, porque a gente vai ter que pensar novas formas de conseguir fazer com que os alunos se interessem, né, por essas aulas online. Claro, claro, porque fica essa ideia de, primeiro, havia toda uma briga de como tirar, até pensando em jovens e crianças, né? Como tirá-los do computador, do celular, né? Depois começou já um debate de como introduzir isso realmente, já que isso veio para ficar, isso é uma realidade, tem que, no caso, a escola também precisa, né, se apropriar e incorporar essas coisas para poder fazer o trabalho. Só que a gente caiu agora num excesso, quando tu fala isso desses alunos cansados e desgastados, né, desse tipo de aula, então o que prova que, né, como tudo na vida, a resposta não está nem em não ter tecnologia e nem em ter um excesso absoluto dela, né? Precisamos encontrar o caminho do meio, né, Pois para é, e você tornar falar isso isso, eu possível. sempre penso assim nos tipos psicológicos, que é Uhum, uma coisa que não é levam em mesmo. consideração e que deveria ir para a educação. Nossa, muito, muito. As próprias múltiplas inteligências também de Gardner, né? É Sim, há incrível. muito que avançar ainda, muito.
Uhum, uhum. Agora, me conte uma coisa. Você escreveu um capítulo sobre educação fantástico no Jung e os Desafios Contemporâneos. Me conta aí um pouquinho sobre isso e Tá diga bom. um pouquinho sobre isso. É uma publicação, né, dentro de uma temática que a Vozes tem, né, que ela publica muito autores junguianos. Então, a Joyce Verres, que é a colega aqui do Sul, ela ficou como organizadora, né? Então, ela convidou colegas de todo... Tem pessoas aí de várias partes do país, cada um para escrever um tema, né, uma temática com a qual tivesse alguma, né, propriedade no sentido de experiência ou de gosto, enfim. Então, eu fiquei com o tema da educação, né? Então, pensando essa educação do século XXI, isso foi um pouco antes ainda de todo esse momento que a gente tá vivendo, mas já veio à tona um pensar, né, exatamente tratando disso que tu falava há pouco, assim, né, de como encarar esse novo mundo que se nos apresenta, né, o perfil dos nossos alunos e professores, como isso impacta mais que tudo a escola pública, né? Então, acho que a gente, né, como brasileiro, não tem como não dar uma ênfase nisso, uma vez que a grande parte da população está, né, em contato ou esteve com a educação pública nos seus níveis aí, municipal, estadual, federal. Então eu proponho toda uma reflexão mesmo do próprio ponto de vista de que o próprio Jung traz, né, de que o educador em primeiro lugar precisa se olhar, se conscientizar de que caminho, né, tá trilhando dentro dessa profissão, né, infelizmente tão desvalorizada, Sim. né, no nosso meio, de alguma forma fomentar a questão da formação continuada, que é algo fundamental, né? Um curso de graduação de 15 anos atrás não pode me dar sustento para estar atuando hoje, né? Então, como tornar isso possível, mas mais que tudo, como trabalhar com essas consciências, né? Com essa proposta do próprio Paulo Freire, de sair de uma consciência que ele chama lá de transitiva, que é uma consciência ingênua, não reflexiva, né, e caminhar para uma consciência intransitiva, né, que é uma consciência que vai para o debate, que quer o diálogo, que busca a compreensão, né, de então, qual é o meu trabalho, com quem eu trabalho, onde eu estou, né, o que fatalmente vai levando a um resgate do que é o nosso país, de onde nós estamos, né, do o que nos sobra, o que nos falta, né, a correção dessas injustiças cognitivas que vem sendo, né, aí aparecendo ao longo dos anos, dos séculos, né, desde a invasão do país e tudo mais. Então, passa um pouco por aí o texto, né? E outros colegas falaram sobre família, sobre sociedade, sobre... Tá bem interessante realmente o livro. Uhum. É importantíssimo, né, que você fale sobre isso. E acho que assim, que isso esteja. Eram analistas da JB, né? Que Sim, estavam. sim. Eu tenho o livro Você aqui, tem o deixa eu livro ver. aí? Tem. É esse aqui, né? Fica meio Uhum. aí invertido. E são um total de 10. É o indivíduo com a Joyce, família, Renato Whittaker, as relações, Anita Mussi, educação, sociedade, a Rose, a cultura, Humberto Oliveira, a arte, o Silvio Lopes, política, o Fernando Massinhan, esse não é da JB. Os valores com o Gelson Roberto e o Walter fecha com as perspectivas, então, do século XXI. Ficou Que interessante e veio bacana. em boa hora, né? Foi uma boa É. proposta, assim, né? E assim, não dá para a gente ficar mais alheio, né, a tudo isso que está acontecendo no mundo e no Brasil
principalmente, né, as desigualdades sociais, né, essa coisa do não acesso enfim, a tecnologia, porque, afinal de contas, tem muita coisa bacana. Se você vai no YouTube, por exemplo, você quer aprender filosofia, você encontra tanta coisa, tanto material interessante, né? Claro, como hoje tem muitas pessoas, né, buscando cursos e... Uhum. Exatamente. E então acho muito bom. E a JB também tem feito uma militância aí nessa questão indígena, né? Nós duas estamos ali no Sim, Departamento da Alma é Brasileira. verdade, é Eu verdade. cheguei depois, não entrei nos estudos, né, dos Uhum. povos originários, mas, nossa, o trabalho que vocês têm feito é incrível. Esse curso que vocês fizeram, o primeiro e agora vai ter um segundo Vai também, ter um né? segundo junto à Unis, que é a Universidade aqui de Santa Cruz do Sul, né? Nós temos a colega Ana Luísa, que ela é, né, além de analista aqui do Instituto do Rio Grande do Sul, ela é doutora e pesquisadora, professora nessa universidade, que é na cidade que ela mora, de Santa Cruz do Sul, e ela tem feito essa ponte importante, né, de conexão né, do pensamento da psicologia analítica e do Jung dentro de uma universidade, que é algo que a gente ainda tem muito a conquistar aqui no Sul, que realmente ainda, né, não temos tantos espaços ocupados como poderia ser. E então trazendo, né, todos os autores aí, tem uma publicação também, né, do departamento, que é o Morte e Renascimento, né, da alma brasileira e da ancestralidade indígena. Então foi levado como curso de extensão numa primeira edição e teve muita procura, muita participação. Eu mesma fiz, eu via que em média haviam 300, 400 pessoas conectadas nos horários das aulas e ficou espaço para se fazer mais um que vai ter essa continuidade agora, né? Porque toca num tema que é realmente essencial e fundamental, né? Um desse resgate ou da correção dessas injustiças, né? Uhum. Cognitivas em que a gente acabou sendo submetido, encontrar uma forma de trabalhar com a história que a história não conta, né? Como dizia o samba inesquecível da Mangueira, e porque isso realmente é o que pode nos fazer pensar a nossa identidade de uma outra forma e com isso colocar em ação, né, as nossas redes, né? Que também é uma coisa interessante. Hoje fiquei pensando como isso de rede social surgiu como um lugar quase, né, de um vazio, de foto, de venda de coisas, de tal, mas que hoje a gente se dá conta o quanto essas redes podem ser redes de troca, de solidariedade, de encontro. Então, realmente, cabe a cada um de nós, né, ver de que forma nós queremos habitar esses lugares, né? Sim. Eu tentei fazer o curso, você sabe que eu não consegui me inscrever, porque já tinham acabado as Eu acredito, inscrições. teve muita procura. Mas eu assisti depois algumas Uhum. palestras e fiquei encantada, né? E uma outra coisa que eu queria mencionar também, que eu acho que é importante, que não sei assim até que ponto que as pessoas estão enxergando isso e dando valor a isso, e que ali dentro do departamento a gente vê muito, que é essa solidariedade que você está falando, Sim, com tudo que está acontecendo com a população indígena, de como a gente se mobiliza para angariar fundos para ajudar as exatamente. comunidades, porque as comunidades estão sendo exterminadas. A gente está vendo que é não só um genocídio, como um etnocídio, né? Claro, claro, porque sendo reeditado, né? Nunca deixou de acontecer, mas em alguns momentos históricos ele vem com uma força maior, né? Então, um movimento, né, de uma necropolítica mesmo, né? Quer dizer, vamos, né, não há lugar para todo mundo, vamos ver quem está mais vulnerável e que possa ser, de alguma forma, já exterminado e ser menos um número, né? Uma coisificação do humano, assim, terrível. Então, essas populações ficaram realmente muito vulneráveis. E sim, é muito bom se perceber dentro de uma rede que tem essa preocupação e que tem um compromisso, né? Me faz pensar de novo no Paulo Freire, né? Quando ele nos propõe assim o verbo esperançar,
no sentido assim de ter esperança de que algo pode ser melhor, de que pode mudar, mas uma esperança com ação, né? É uma esperança Uhum. que nos faz ir lá e realmente fazer a diferença, né? Pensar em dividir o que eu tenho, o que eu, né, como eu vivo e como alcançar isso às outras pessoas que me dizem respeito. Então, tem sido muito bom se sentir pertencente, né, a um grupo tão amoroso, tão ativo e tão admirável como dos colegas ali, né, que deram início, que propõem, que tem contatos diretos com essas comunidades, né, que muitas vezes a gente ficava fácil, não sabia como alcançar, né, ficava na dor do que estava acontecendo, mas não parecia que a mão não chegava, né, e agora Uhum. ninguém Uhum. soltando a mão de ninguém, a gente chega até lá, né? Isso é muito bom. Interessante assim, né? Quando hoje eu fiquei pensando, né? Vou entrevistar a Rosa, vou conversar com a Rosa e vou contar uma coisa para ela que eu acho que ela não sei, não deve ter percebido, claro, né? Foi uma percepção minha. Assim, Tá. quando nós estávamos na campanha de 2018, né? Tanto antes do primeiro turno como depois do primeiro turno, né? A gente ali completamente desesperado, porque a gente imaginava, né, o que ia acontecer. Acho que a gente não imaginava que fosse uma coisa assim tão trágica como está Sim, sim, que acontecendo chegasse a agora. tanto terror, mas enfim, É, já havia e fortes aí, indícios. isso, a gente sabia, né, que a coisa ia pegar. E aí eu me lembro muito, assim, de ter colegas, né, assim, de uma vida inteira que, de repente, defendendo o Bolsonaro e falando coisas que eu não acreditava, né? E aí eu me lembro Uhum. muito, assim, da frase, assim, de você com essa frase, ninguém solta a mão de ninguém, porque aí a gente fez eu me sentia muito acolhida ali na internet, quando eu estava escrevendo alguma coisa e que vinham pessoas escrever coisas loucas na minha timeline, né? Aí tinha você, Silvio, né? Jorge Braga, que escrevia cada texto fantástico e que estava ali sempre presente junto comigo, Humberto Oliveira também, né? E, enfim, eu me senti muito acolhida ali naquele momento. Como é que foi para você? Porque você ainda tem essa questão, né, da política na família, de um homem tão admirável, né, como o Brizola, e, enfim, como é que é para você isso? Claro, bem, é como tu diz, né? Se é que para algumas pessoas esse debate mais político foi chegando com o tempo, né, pela inserção no mundo profissional e tal, de alguma forma, realmente, dentro da minha família, isso já é uma presença, né, se faz uma presença na minha vida, especialmente, que nasci em 63, desde sempre, né? Então, claro, isso não faz com que eu não tenha sido também fruto de toda uma geração que estudou e foi educada durante todo né, o processo da ditadura militar. Então, também foi muito forte na minha formação, né, um outro pensar, que era esse pensar de um Brasil oficial, né, que não faz jus às maravilhas da brasilidade que tem, Sim, como diz o Luiz Antônio Simas, né? Eu acho maravilhoso quando ele faz isso e o trabalho que ele faz de nos devolver o Brasil através da brasilidade, que realmente é uma coisa maravilhosa. Então, realmente foi um momento, né? Passou a virar um momento muito tenso, né? As polaridades foram virando oposições, o pensamento da gente começou a, como tu disse, se tu expressasse numa rede, numa coisa, né, tu ficava num tom de receber, então, provocações e coisas muito duras de volta, né? É muito doloroso para quem viveu processos assim né, de exclusão, né, de exílio político, né, o meu marido também, o pai dele era um historiador muito conhecido aqui, Joaquim Felizardo, foi preso político, né, durante muitos anos,
vítima de tortura, né? Então, como tu diz, eu acho que a primeira coisa para mim muito difícil foi reconhecer perto de mim pessoas que podiam não se sentir tocadas por isso, né? Que quando informados de que poderiam estar apoiando um projeto que defendia, entre outras coisas, a tortura, acharam, não, mas não vai ser assim, isso não é tão importante, ou isso realmente, até hoje, assim, agora falando, é algo que, né, me mobiliza. Então, claro, acho que passa por um processo da gente também poder reconhecer a diferença do outro, a consciência do outro, por onde ela anda, as coisas, né? Mas houveram alguns pontos que são de valores que são inegociáveis, né? Há um limite para até onde se pode ir com isso. Então, há todo um reajuste do GPS aí para ver como a gente faz, né, para viver, conviver e se deparar com essas diferenças, continuar se sentindo fortalecido no que tu acredita, e talvez com isso, como tu diz, de alguma forma, naturalmente, tu vai buscando, né, encontrar as pessoas e os lugares que te devolvem, né? Isso, eu gosto dessa frase que é de internet também, há pessoas que nos tiram e há pessoas que nos devolvem. Então, eu acho que isso acabou acontecendo um pouco como fruto também desse momento tão difícil, né? E que infelizmente hoje está aí realmente muitas coisas que a gente tentou, né, avisar ou dizer, ok, vamos pensar em melhorar, vamos pensar em corrigir, vamos pensar em novas propostas, vamos esclarecer coisas obscuras, vamos lutar contra o que não deu certo, mas, né, não dessa forma, né? Que hoje a gente vive esse quadro, né? Essa última semana foi terrível, né? Leonardo Boff escreveu um texto muito interessante, muito bom de novo, onde ele começa dizendo, meu Deus, olha o nosso representante demonstrando um desequilíbrio, né? Do ponto de vista de um desconhecimento sanitário, econômico, psicológico, de convívio, o que só fragiliza, o que só agudiza os nossos problemas, que já são tantos, né? E tão importantes, mas é isso, né? Vamos nos fortalecer para essas boas lutas e buscar, né, trabalhar ainda numa utopia realizadora. Outro dia eu estava lendo sobre os românticos revolucionários. Acho até que a Mineres falou isso outro dia num texto também, achei muito interessante, né? Que é realmente, eu acho que o próprio Jung é alguém que veio nesse caminho né, dos românticos, no sentido de não reconhecer, né, as dificuldades ou o lado terrível do humano mesmo, mas de alguma forma acreditar, né, que pela via da ação, da arte, da alegria, do convívio, se pode ainda seguir construindo algo positivo. Eu tento me pensar por aí. Daqui a pouco vamos ter 150 mil mortos, né? Sim, sim. E parece que eu sempre tenho essa sensação, eu já falei aqui algumas vezes isso, me parece que as pessoas não se dão conta, né? Apesar de ter tido pessoas ao meu lado que já tiveram o Covid, que ficaram muito amedrontadas e tudo, né? Uhum. Eu acho que como não chega tão perto das pessoas, né? E quem está morrendo mais, é claro, são os pobres, os mais pobres e os negros, então que estão sendo os mais afetados, e agora os indígenas também. Então, parece uma coisa que não é importante, né? Parece que é uma coisa assim abstrata, a gente não entra muito nisso. Como é que você sente? Eu acho que mais do que nunca, né, encarando por esse nosso trabalho clínico, né, pensando assim né, a aparição do Covid e o impacto disso, né, na individuação, nos processos, né, eu acho que a individuação ela nunca deixou os aspectos coletivos de fora, muito antes pelo contrário, né, sempre foi essa composição, essa é a proposta, né, de uma integração e de uma ampliação de tudo que é do nível do individual e do coletivo. Eu acho que agora isso está mais do que nunca
aberto e à nossa frente e pedindo também o nosso olhar, né? Eu sempre me remeto àquela fala do Jung, né, que acho que é do volume 7, que ele começa a falar que na verdade, para tu conhecer o mundo, para tu conhecer a alma humana, tu tem que estar em contato, né, com os debates do teu tempo, tu tem que estar na rua, tu tem que caminhar pelos lugares onde as pessoas estão, tu tem que trazer esse contexto para dentro do teu conhecimento psicológico, né? Então, o nosso trabalho, apesar de ser um trabalho de 1 a 1, né? Por isso ele tem menos valor, muito antes pelo contrário, né? Mas entender esse contexto que a gente está vivendo, entender que a política, de novo, não a política partidária, obviamente, mas a política enquanto essa arte mesmo de viver na polis, de viver em comunidade, não pode ficar afastada dos nossos consultórios, do nosso olhar, dos nossos debates, né? E quero eu, dessa minha forma talvez mais otimista, ver até nesse modo que a gente está se relacionando um caminho para isso, né? Na medida que hoje eu entro na casa do paciente com a minha imagem, com os meus sentidos, né? Ele entra na minha intimidade e de alguma forma percebe se eu estou aqui, se eu sentei em outro lugar ou se eu pareço estar em outro lugar, né? Eu acho que isso nos colocou numa condição de humanidade muito importante, muito favorável ao nosso trabalho analítico, né? Claro que a gente brinca, todo mundo comentou, já atendi gente no banheiro, já atendi gente no carro, já atendi gente que entrou alguém na sala, é o som da máquina, é o gato que passa na frente da tela. Mas e tudo isso não é a vida mesmo, né? Não é a vida como ela é, não é uma maravilha que a gente tenha acesso a isso e que o paciente de alguma forma também tenha acesso à nossa humanidade, né? E possa com a gente perceber o nosso movimento também de nos tentar nos adaptar e poder estar junto ainda assim, né? Tem essa experiência dos fones que eu acho que é fantástico, que tu recebe o paciente dentro de ti, né? E tu, né, devolve lá dentro dele, né? Isso é muito simbólico, isso é muito o nosso trabalho. Me lembra uns memezinhos que tem, né? Que tal várias vezes eu já vi que tem o terapeuta e o paciente tinha um fiozinho, né? Que sai de um e entra no outro. Quer dizer, agora isso está sendo, né, vivido também dessa forma. Que passa por uma coisa concreta, mas que pode nos levar a um encontro realmente muito profundo, né? Muito vertical, né? Então eu me vejo otimista nesse sentido. Que imagem bacana essa que você trouxe. Não tinha pensado nisso, né? A gente fica com muita preocupação sempre assim, de ter os fones, até porque para demonstrar essa questão da Claro, privacidade, claro, né? justamente a gente, a voz do paciente, né? Uhum. É, mesmo que não tenha ninguém em casa, às vezes, né? Claro, Mas claro, assim, claro, a mas gente fica contido em algum lugar, né? isso. E acho Exatamente. que todos nós vivemos essa situação aí que você fala, né? Assim, eu tenho um paciente adolescente que vai para o banheiro, porque realmente fica ali, não quero que ninguém na casa escute. Claro, claro. Não, e também traz à tona, às vezes, umas coisas difíceis de pessoas, sei lá, um casal que vive junto, mas que tem um clima de terror, que um escute qualquer coisa do outro, e que de alguma forma isso passa a ser conteúdo também do trabalho, né? Como assim Sim. tu elege viver com alguém que se souber um pouco da tua intimidade, isso se Uhum. torna algo terrível, né? Então, acho que também trouxe de uma forma muito explícita algumas situações, e isso é Sim, favorável aos processos, por mais que é sim. difícil, mas é favorável, né? Ou que não Então, respeite, né, o momento de privacidade, né, exatamente, do o que não possa outro. haver essa negociação, olha, agora eu vou, né, ficar Sim. aqui, né, porque realmente às vezes acontece isso, mas aí a simples ideia de que né, se falou mais alto alguma coisa que, né, claro que é um espaço íntimo, mas também tem um limite de até onde isso realmente, né, são duas vidas tão separadas que não cabe esse tipo de experiência. Então, eu acho que isso se tornou interessante. A própria conexão, né? Eu fico pensando que simbólico que é, né? Aqueles momentos em que fica instável, né? Aquela hora que trava.
que é aquilo, o que estava sendo dito naquele momento, né? Qual é o conteúdo que não pôde sustentar, né? Acreditando Uhum. nessa sincronicidade das coisas. Então, para o nosso trabalho, eu diria né, que o tempo da alma, o tempo da gente realmente dizer que a gente sabe que trabalha com uma substância invisível que está aí entre o físico e o psicológico, é o que o Jung defendeu, né, em toda a sua obra. Assim. Então, eu acho que nesse ponto a gente pode chegar também a pensar que esse momento da alma, mais do que nunca, está aí, colocado para a gente. Uhum. Você mencionando essas questões aí de relacionamento, né, de casais e tal, a gente está numa mudança drástica, assim, de realidade social, né? Então, as É, pessoas tiveram ganhos reduzidos, tem muito desemprego, o aumento da ansiedade e angústia a gente percebe claramente, né? claramente. E, enfim, dificuldades nos relacionamentos, tanto com os cônjuges ou com os pais, pais e filhos. É, como a gente pode lidar com os complexos, nossos complexos culturais nessa realidade? E se você tem tido experiências assim nesse sentido? Eu penso assim, ó, que essa experiência que a gente está vivendo, ela está nos fazendo fazer alguns ajustes, né, de foco e nos fazendo olhar para algumas até contradições que a gente de alguma forma vivia sem fazer um olhar mais cuidadoso para elas. Eu lembro assim que eu fiquei no início muito incomodada, como eu comecei a ouvir uma queixa muito presente assim dos pais, por exemplo, diante do horror das crianças estarem em casa e suas atividades escolares. Eu ouvi, aquilo me gerou uma certa irritação, um mal-estar. Parecia assim que havia uma queixa assim, que depois eu fui refinando para entender o que eu estava sentindo e eu percebi que eu estava ouvindo, na verdade, que não havia espaço para esses filhos, para essas crianças e sua educação na vida das pessoas, né? Claro que tomando um ponto mais, né, exagerado aí da situação, nem todo mundo foi assim. É óbvio que nos trouxe todos nós que estamos, né, levando em conta o que a gente está vivendo, estamos cuidando mais das nossas casas. Eu dispensei a funcionária que eu tinha para me ajudar, consegui manter, né, o pagamento dela para que ela também esteja protegida, né, não tendo que pegar 3, 4 conduções para chegar na minha casa e com isso correndo o risco de se contaminar, de adoecer, né, nos levou a ter que manejar com coisas que não eram, e com isso ter a demanda de poder fazer a casa funcionar, fazer as compras, a alimentação, a limpeza, enfim. Claro que isso nos custou mais do que tudo uma mudança de hábitos, né? E junto com isso, as pessoas que têm filhos pequenos, filhos em idade escolar, é claro que eu compreendo que também passou a ter que se pensar um lugar, um horário. As escolas também foram muito lentamente entrando nisso, não foi que, né, no segundo dia já tinha aulas EAD para todo mundo, né? No início alguns até ficaram um bom período sem aula, que deu tempo, principalmente estou falando das pessoas que têm condição de dar conta Sim. dos seus filhos e das suas famílias, né? E de daqui a pouco escutar que essa pessoa, então, na verdade, ela nunca teve uma hora por dia para acompanhar a educação desses filhos. Essa educação estava realmente totalmente entregue à escola e sem esse acompanhamento da família, né? Então eu fico pensando que uma crise como essa, como de resto são as crises em geral, ela nos traz também questionamentos muito importantes, né? Que vida eu tenho onde não cabem os meus filhos? Que vida eu tenho onde eu elejo ter crianças, mas eu não consigo ter 1, 2 horas por dia dedicadas a sentar com elas em torno de uma mesa e olhar as lições, os temas de casa, as dúvidas, as inquietações, saber como foi o dia na escola, né? Então, eu acho que passado esse susto, talvez no primeiro momento das pessoas se darem conta que na vida não tinha mais esses espaços, eu acho que está se passando a fazer um resgate de algo que até como educadora sempre foi
uma fala nossa para as famílias, né? Estejam juntos, não acreditem que porque a criança tem 12 anos e toma banho sozinha, que ela pode dar conta de toda a vida escolar sem se atrapalhar, sem deixar para lá, sem, né? Sem esconder, às vezes, o que não está conseguindo resolver. Então, eu acho que trouxe essa, sabe, essa chamada de atenção para dizer que vida a gente está vivendo, quanto a gente está trabalhando, precisa trabalhar mesmo todas essas horas, até que ponto eu consigo, né, manter uma vida, esse trabalho está no lugar de quê? Me lembrou muito uma fala do James Hollis, que ele veio a Porto Alegre, a gente conseguiu como instituto, há uns anos atrás, que ele, né, viesse fazer umas palestras aqui, foi realmente um encontro excelente. E ele falou muito, uma parte só para os terapeutas, né, na nossa vocação, do nosso trabalho. E ele dizia, por exemplo, um analista, um terapeuta, para ter saúde emocional, para realmente estar inteiro nos encontros com seus pacientes, ele não pode trabalhar todas as horas do dia. Ele precisa de horas para cuidar da sua família, ele precisa de horas para cuidar da sua alimentação, atividade física, lazer, outros interesses. A questão é ter um ócio criativo, né, como um momento para poder fazer reflexões, para poder deixar as coisas acontecerem dentro do seu tempo. Então, eu vejo que muito esse momento que a gente está vivendo agora nos dá essa possibilidade. E para algumas pessoas que já têm dificuldade com isso levantou angústias e ansiedades tremendas. Para outras que estavam simplesmente mais anestesiadas, foi realmente uma oportunidade maravilhosa de ir caindo as fichas e dizendo, bom, como eu quero reorganizar minha vida a partir de agora, né? Acho que está nos sendo dada essa oportunidade, né? Daqui para frente, né? Como eu continuo, né? E levando em conta esses dois âmbitos, tudo que eu posso equilibrar e buscar saúde na minha vida individual e todo esse meu movimento junto à minha comunidade, né? O lugar em que eu me encontro, as pessoas que estão em torno de mim, os grupos pelos quais eu posso me movimentar, mas fazer essa busca desse equilíbrio, porque estávamos vivendo um equilíbrio muito grande. Se trabalhar 14 horas por dia já é um sinal de adoecimento psíquico. Sim. Né? E que já gerava ansiedade, o uso indiscriminado de medicação, de álcool, né? Para poder equilibrar tudo isso. Então, né? Quem sabe agora se consegue ir fazendo uma outra. Ou quem tem essa oportunidade, eu espero que não deixe de fazer essa nova organização, né, na sua vida, no seu dia a dia. O que você vê assim que está emergindo de complexos culturais assim na nossa realidade aqui brasileira? Claro, tem toda essa questão, eu acho que como tu até falou em algum momento, né, toda essa questão da desigualdade, por exemplo, ela traz muito a questão, assim, essa urgência do combate ao racismo, que é uma coisa que está, né, que houveram todos esses eventos terríveis esse ano também, mas e que conseguiram ganhar um outro espaço, uma outra visibilidade, que tudo bem, há quem diga que há todo um espaço hoje de fala para a população negra e tal, que também está vinculado a um mercado, que tem algumas razões econômicas aí por trás, não é só a conquista, né? Mas eu acho que não importa, se também tiver que passar por esse caminho dentro do sistema que a gente vive, é um caminho de alguma forma inevitável, né? Que ainda a economia de alguma forma se aproprie de parte dessas movimentações, mas de outra parte está trazendo sim espaço para as pessoas falarem, questionarem, fazerem seus depoimentos, né? E com isso a gente poder se dar conta onde isso me toca, né? Onde eu também me sinto diferente, onde eu fui excluído, onde será que eu empatizo então agora com essas outras questões, né? Então eu acho que isso tem aparecido bastante. Isso também que a gente falou das desigualdades de acesso. Aqui, por exemplo, a prefeitura fez um movimento de comprar uma plataforma super sofisticada de acesso né, à rede, para que os alunos então das escolas municipais tenham aulas à distância.
Só que daí foi feita uma outra pesquisa e se constatou que só 12% dos alunos do município de Porto Alegre têm acesso à rede Wi-Fi e a equipamentos em casa para poder ter essa aula. Então, quer dizer, então essa questão da desigualdade, de como cada um vive, também vem à tona, né? Quer dizer, não basta criar uma plataforma, né? Na medida que tem toda uma população que não tem acesso, né? Não podemos mais trabalhar com essa ilusão de que somos todos iguais e todos temos a mesma oportunidade e é uma questão, é a meritocracia aí que vai dizer por que uns têm mais, outros têm menos. Não, nós estamos falando, na verdade, de um projeto de apagamento e de exclusão de uma população que começa nesse país desde o descobrimento, depois a Primeira República tem todo um projeto, né, de higienização, de limpeza, de branqueamento, que faz é botar à margem e longe tudo que não serve ao projeto, né, do branco. E então eu vejo que tudo isso está muito mais em foco agora, né? Eu acho isso muito positivo. Não sei se nos leva à solução, mas nos abrindo um lugar. Vamos esperar que as coisas, que realmente essa forja aconteça, né? É a nossa Aconteça, esperança. exatamente, é a nossa esperança. É a nossa isso. esperança, ação. É isso aí, esperançar. Rosa, assim, uma imagem que choca muito a gente, né? É a imagem daquelas covas coletivas e, enfim, teve aqueles mortos que foram enterrados e quando os parentes procuraram, não era nem a pessoa que tinha sido enterrada ali. Como é que a gente pode lidar com a elaboração desse luto dos mortos visíveis e dos invisíveis, né? O que você acha? Né? Isso trouxe uma nova experiência, né? Porque a gente tem todo um entendimento até do quanto, né, os ritos, né, de alguma forma são organizadores psiquicamente, nos levam, né, a vivenciar ali fases de um processo de luto, né, que sempre passa por uma negação, por uma raiva, por aceitação, todos esses processos que a gente conhece. E na medida que tu não tem isso, né, na verdade, com essa doença, o que aconteceu é que a pessoa fica mal, ela entra no hospital, se ela vai para UTI, a partir daí tu já não tem mais, né, um acompanhamento, um contato, porque realmente isso abriria a possibilidade de novas contaminações que precisam ser deixadas, né? Mas eu entendo que, como tudo, eu acho que dentro do funcionamento psicológico vão ir se criando novas formas, né? Novos rituais, as pessoas vão fazer, né? Acabam fazendo cerimônias, homenagens, né? A psique por si, ela também é organizadora nesse sentido, né? Mas, volto a dizer, como eu falei antes, no início de tudo, como a nossa viveu isso, né, de passar por uma crise que ninguém antes, o mais velho não passou para te dizer como enfrentou, tu não tem o que dizer para aquele que é mais novo de ti, né? Então a gente está realmente criando junto, né? E acredito que a gente vai criando novos mitos, isso talvez nos leve para uma relação interna de religação com uma própria espiritualidade, com uma religiosidade, né, verdadeira, assim, no sentido de uma busca de sentido para os acontecimentos. Né? Eu imagino que as coisas realmente se movam por aí, a partir dessas experiências tão difíceis, né, desse nosso momento. Eu acho que em nossas entrevistas aqui, acho que foi Boechat que disse
que ele sempre inicia uma palestra ou algum curso, alguma coisa que ele vai fazer, ele começa com 1 minuto de silêncio, né? Assim, para homenagear essas pessoas, né? Os mortos. Sim. Uhum, uhum. Exatamente. Então, Já isso é, né, uma calha com o que você expressão disso. fala, né? Exatamente. É, Uhum, é, uhum. tem alguma outra coisa assim que você gostaria de colocar, que não foi colocado ainda? Bem, eu até tinha aqui um mini roteiro, eu até estou vendo, mas aparentemente eu acho que a gente passou por tudo e mais alguns pontos assim que eu tinha pensado, né? Mas de alguma forma eu acho que seria deixar um pouco essa ideia assim de que, né, nessa busca que a gente está vivendo, né, enquanto a nossa sociedade realmente, né, de resgate dessa nossa identidade, né, mais alegre, mais livre, mais solidária, que é capaz de fazer esse... O Luiz Antônio Simas, historiador, né, que eu tenho lido muito, ele traz um conceito muito interessante que é de cruzo, e ele chama de cruzo realmente a um encontro, um amálgama, né, onde é possível um estar junto, aceitando diferenças e paradoxos e lidando com a vida de uma forma mais brincante, mais leve, mas também mais comprometida, né? Então, eu acho que eu mesma cheguei a esses estudos e estou conseguindo fazer tudo isso também em função deste momento que se apresentou na vida, né? Então, eu acho que se a gente mantém viva, né, essa chama dessa coisa, dessa curiosidade, dessa vontade, né? Outro dia a Renata Witta, que falava no encontro também, ela falou, né, isso que essa coisa do encontro pelas telas, a coisa bidimensional, né? E ela trouxe realmente a imaginação, né? Porque ela estava falando da criança, a curiosidade da criança, a capacidade da criança, e aí ela traz isso que é muito realmente a nossa proposta também da psicologia analítica, de que a imaginação possa nos levar para além de tudo isso, né? E essa ideia realmente ficou bem, reverberou em mim, assim, e realmente eu acredito isso como uma possibilidade de reinvenção. Então, acho que É, isso é um ponto assim que é importante para a gente finalizar e essa nossa conversa tão bacana que foi. oh, querida, muito obrigada. Como eu te disse, assim, me sinto sempre muito acompanhada de você ali no Igual, Facebook, né? querida. E te agradeço essa oportunidade, né, que você deu para a gente de encontrar um tempinho aí nessa sua agenda cheia, de estar aqui com a gente e contribuir, né? Então, muitíssimo É isso, obrigada. foi uma alegria muito grande da minha parte também, querida. Muito obrigada. Um abraço enorme. Um abraço.